bem-vindos ao Câmara Cast, podcast oficial da Câmara Espanhola de Comércio do Brasil. Eu sou Wagner Francis, Head de Projetos Estratégicos, e é uma satisfação ter vocês aqui para mais um episódio nesse espaço que a gente discute as principais tendências do mercado, compartilha insights sobre negócios, inovação, sustentabilidade e, claro, as relações bilaterais entre Brasil e Espanha. Hoje vamos explorar o cenário de processos de inovação, criatividade, regulação e propriedade intelectual com Elisama Campelo, que está aqui conosco, é supervisora de propriedade intelectual na Agência Nova, na Universidade de Campinas, a Unicamp, trazendo informações valiosas para empreendedores, líderes empresariais e todos que desejam se manter atualizados no cenário internacional. Fica com a gente, acompanhe essa conversa enriquecedora que pode impactar diretamente seus negócios, suas rotas, sua rotina. Elisama Campelo é engenheira de produção pela Universidade Estadual do Amazonas e mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pelo Profinit, correto? Correto. Maravilha. Com mais de uma década de experiência na área, atua desde 2013 no campo de propriedade intelectual e inovação e atualmente ocupa o cargo de supervisora de propriedade intelectual na Inova, na Unicamp. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a disseminação do conhecimento e da promoção de estratégias inovadoras, sempre buscando conectar pesquisa e desenvolvimento com o setor produtivo. Vamos então explorar junto com a Elisama desafios e oportunidades na gestão de propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia. Seja muito bem-vinda, Elisama. Obrigada, Wagner, pelo convite. É uma honra eu estar aqui com vocês nesse podcast, no evento que a gente também vai ter na sequência. É uma grande honra a gente estar fazendo essa parceria, né, junto com a Câmara. Eu acho que bons frutos vão surgir dessa parceria. Mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos, uma satisfação ter você aqui conosco. Em outros momentos também que já estiveram conosco, para a gente é fantástico. Já iniciando então a nossa prosa, a nossa troca, você com ampla experiência na área de propriedade intelectual, de inovação, conta para a gente sobre desafios. Quais são os principais desafios nesse momento enfrentados para que se possa proteger tanto inovações no cenário brasileiro, como também para as pequenas e médias empresas que possam estar em outros lugares do mundo e querem atuar no Brasil? Certo. Acho que hoje o maior desafio para as empresas que querem se desenvolver e gerar inovações no ramo envolvendo a propriedade intelectual é saber sobre propriedade intelectual. Acho que é um tema muito importante, mas que pouco é conhecido. Então, ter a oportunidade de conhecer o que é a propriedade intelectual e principalmente a importância, tanto para os pequenos quanto os grandes negócios, é essencial. Então, a Inova, né, por estar lá na Unicamp, né, em Campinas, ela desempenha esse papel em trazer essas informações principalmente para o público interno. E a universidade ela tem um viés muito empreendedor, né? Uma veia muito empreendedora. Então, as relações com empresas, com parcerias com pequenas, grandes empresas, é muito presente. Então, isso facilita. Então, as empresas podem até não conhecer de propriedade intelectual, mas por estarem fazendo uma parceria com a universidade, acabam conhecendo. Então, isso facilita, porque dependendo do problema que elas estão buscando uma solução, a agência vai poder, né, direcionar ali o melhor caminho para, se é uma pesquisa e desenvolvimento que vai ser gerada, que produtos vão sair daquela pesquisa, qual o potencial de proteção. Então, esse papel da agência em estar desde o início é fundamental. Então, acho que hoje o grande desafio para qualquer empresa, independente do porte, é saber que existe a propriedade intelectual. Então, e como ela pode beneficiar as ações e, principalmente, a inovação que ela vai gerar. Então, acho que o principal ponto é conhecer. Sim, maravilha. Duas questões importantes. O que é a Agência Nova? Conta pra gente qual demanda ela veio para suprir, onde ela atua, e outra questão também que eu já trago para que você já possa nos
esclarecer, nos elucidar a importância da universidade neste lugar de atuação dentro desse espaço de propriedade intelectual. Certo. A agência, né, a Agência de Inovação da Unicamp, Inova Unicamp, ela é o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que foi instituído pela Lei de Inovação. Então, todas as instituições públicas e privadas, elas precisam ter um órgão dentro, né, da sua organização que seja responsável por tratar de propriedade intelectual. Então, a agência surgiu lá em 2003, né, para suprir essa necessidade. Inclusive, a agência ela veio antes da lei ser de fato instituída. A lei foi instituída em 2004, né, que passou a obrigar. Complementares. Isso, passou a obrigar que toda a instituição tivesse essa figura desse órgão. Então, a agência surgiu em 2003 e com esse viés de ajudar, auxiliar o pesquisador, docente, aluno a entender a importância e principalmente identificar as oportunidades de proteção. Então, hoje, a agência cuida de um portfólio de mais de 2.000, né, mais de 2.000 proteções. Então, é muita proteção ali, né, que passou pelo processo de análise, teve ali o seu processo de proteção, seja por patente, por programa de computador, por marca. Então, hoje o portfólio da Unicamp é muito grande. Então, e isso, né, a lei instituiu a obrigatoriedade, mas a gente vê que a Unicamp ela se antecipou, né? Ela se antecipou a dar esse suporte. Então, hoje, a gente tem a equipe de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, porque não basta só a gente proteger um ativo, a gente precisa colocar ele no mercado, e esse meio é a transferência de tecnologia. Aí, além de ter a transferência de tecnologia, para gerar novas, né, proteções, novas criações, a gente precisa das parcerias. Então, os convênios de pesquisa são uma oportunidade para que outras empresas conheçam os serviços e se beneficiem do que a Inova pode trazer. Então, quem pode acessar esse serviço? Quem pode acessar a agência Inova? Eu tenho uma ideia, eu tenho um produto, eu tenho de estar em Campinas, conta pra gente. Atualmente, a Inova, né, ela auxilia o público interno dela, né, docentes, professores, alunos, né, os serviços. Só que a partir do momento, né, que uma empresa, um pesquisador externo, alguém externo à universidade faz uma parceria com a universidade, seja por meio de um convênio, por uma pesquisa ou algo do tipo, essa relação ela começa a ser construída. Então, a partir daí, a gente vai poder apoiar. Então, hoje, para a gente, né, de fato, dar todo esse acompanhamento, a gente precisa ter uma relação firmada, seja por meio de um convênio, se a empresa for, por exemplo, estiver instalada no nosso parque, a gente acaba, né, dando orientações, então ela acaba se beneficiando dos nossos serviços. Então, mas exclusivamente a demanda interna é para docentes, pesquisadores e alunos. De qualquer área do conhecimento, estando dentro, que seja um ingresso da universidade. Isso, exatamente, de qualquer área. Então, assim, o que eu costumo dizer, né, a propriedade intelectual ela é multidisciplinar, então a gente acaba entendendo um pouco de cada área. A gente recebe tecnologias que são de biologia, de fármacos, física, então todos os ramos, mas o que permite a gente a fazer uma análise, né, e direcionar qual a proteção, a estratégia de proteção que vai ser seguida, é porque ela é a lei, né, a propriedade intelectual, ela se baseia em diretrizes. Então, a gente é a parte técnica, legal, baseada na legislação, enquanto o pesquisador, o inventor que está ali na sua área específica é o técnico legal para aquela área. Então, a gente se complementa. Então, um traz o desenvolvimento e nós, né, por meio da agência, traz
a melhor estratégia de proteção ali. Você é uma engenheira de produção. Como que os princípios, como que o campo do saber de propriedade intelectual, de proteção de dados, de registro de marca, toda essa seara de perspectivas de proteção surgiu na sua atuação, foi no seu trabalho, foi no processo de formação? No meu processo de formação, eu não tive contato com propriedade intelectual. Era um assunto que eu nem sabia que existia. Apesar de que, se a gente perceber hoje, tudo que a gente usa, consome, tem uma propriedade intelectual. Mas nunca tinha ouvido falar de propriedade intelectual, industrial, nada. E aí fiz a formação, né, cursei engenharia de produção, e ao sair eu trabalhei numa fábrica de produção de celulares. Ao sair, a fábrica no polo industrial de Manaus, e a fábrica ela encerrou as atividades e todo mundo foi mandado embora, né, praticamente. Então, a partir daí surgiu uma nova oportunidade no Sebrae, que é o serviço, né, de apoio a pequenas empresas, e tinha uma oportunidade e foi para atuar como agente local de inovação. Até então, esse tema era totalmente desconhecido. E eu fui atuar com empresas do comércio. E, claro, a gente passou por todo um treinamento e tudo mais. E a partir daí eu fui apresentada ao tema, né, propriedade intelectual. E aí comecei atuando com marcas, então passava as orientações para as empresas em relação à marca, posicionamento de mercado, e fui me especializando cada vez mais nessa área e vi que, apesar, né, de ser engenharia, isso poderia estar alinhado. Então, só fui me aprofundando no tema, fiz mestrado, né? Hoje estou como supervisora lá na agência, né? Cuido, né, de uma equipe que faz toda a parte de tratativas em relação às estratégias de proteção e assim, eu amo essa área, então é um assunto que flui bastante porque acho que, assim, como eu falei, né, tudo que a gente consome ou utiliza tem uma propriedade intelectual. Um alimento que a gente consome teve um processo de desenvolvimento, uma pesquisa que gerou um novo ingrediente, por exemplo, mais saudável, que traz benefício para a gente, que foi protegido. Um medicamento que a gente usa fez parte de uma pesquisa que gerou uma nova molécula e foi protegido. Então, o nosso celular tem milhões de patente, tem desenho industrial, tem marca. Então, tudo, se a gente pensar, tem propriedade intelectual. Então, é um assunto muito importante que as pessoas não sabem que existem, mas consomem. Então, é importante saber. É inerente à nossa ação humana. Exato. Estar envolvido por esse processo. Para esclarecer, para quem não tem domínio do conteúdo que estamos aqui tratando. E é uma pergunta que eu acredito que vai suscitar para várias pessoas esclarecimento. Propriedade intelectual e propriedade industrial. Qual a diferença? Onde uma se esbarra na outra? Conta pra gente. A propriedade intelectual ela é um conjunto de direitos em que nela está abarcado a propriedade industrial. Então, dentro da propriedade intelectual, a gente tem a propriedade industrial propriamente dita, o direito de autor e as proteções sui generis, né, que são proteções mais recentes dentro do ordenamento jurídico, né, no caso nosso do Brasil. Então, a gente tem 3 grandes direitos dentro da propriedade intelectual. A propriedade industrial, ela se divide basicamente em 5, né, que são patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e o segredo industrial. Então, a agência, né, lá, a Inova, puxando um pouquinho para as nossas ações, a gente atua muito dentro da propriedade industrial, que é ali marcas, patentes, programa de computador, que é um direito autoral, né, puxando ali da outra caixinha.
Mas a gente, se surgir uma nova proteção de uma planta, né, que está protegido dentro das proteções sui generis, a gente vai ser capaz de conduzir ali a solicitação por conhecer todo esse cenário. Então, de forma simples, a propriedade intelectual é o macro e a propriedade industrial é uma pequena parcela dentro desse universo. Fantástico. Para fecharmos, bem didaticamente, como você trouxe para a gente essa conversa tão agradável, em 5 linhas, para o fortalecimento de políticas de propriedade intelectual, de registro de marca, de patente, segredo industrial, quais são as dicas que você traz para alguém que está dentro de alguma dessas caixinhas de interesse e quer se sentir protegido? Uhum. A ideia, no final de tudo, é ter proteção, é ter direitos, né? Para você, o que é o concurso para essa prática? Primeiro de tudo, se não souber, procurar um especialista, né? E em segundo, se resguardar das informações que você está ali tentando tratar ou buscando uma proteção. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes o empreendedor, né, quem está ali lidando com as pesquisas e desenvolvimento, quer falar tudo. E nem sempre o falar tudo é favorável. Então, a gente precisa resguardar as informações que a gente está passando. Então, na dúvida, procurar um especialista. O especialista vai poder direcionar a melhor estratégia, mas também resguardar as informações, né? Caso não esteja falando com um especialista, não está divulgando, né, descobrir tal coisa, já sair divulgando sem antes ali ter conversado com um especialista e ter identificado a melhor estratégia para uma proteção. Então, acho que esses são os 2 pontos principais que eu coloco aqui para o público que está aí assistindo. Obrigado, uma satisfação ter você conosco, Elisama. E assim a gente encerra mais um episódio do Câmara Cast. É uma satisfação contar com a presença aqui da Elisama Campelo Santos, que trouxe insights valiosos sobre inovação, propriedade intelectual, propriedade industrial, direitos do cenário regulatório. Eu tenho certeza que muitos dos pontos que a gente abordou aqui podem contribuir e ajudar a nossa audiência a pensar em novas formas de proteger, fortalecer processos de inovação. Quero agradecer a todos que acompanharam essa conversa. Esperamos que as informações e as dicas aqui discutidas de forma prática também possam ser aplicadas no seu negócio, na sua estratégia, na sua jornada de empreendedorismo. Não esquece de seguir o Câmara Cast para mais episódios, com temas que sempre são essenciais para quem quer se manter à frente no mercado e explorar melhor as relações Brasil-Espanha. Nos encontramos no próximo episódio.